Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Estamos começando mais um nosso condomínio hoje, aqui pelo canal 4 NET e pela internet em tempo real para o planeta. A gente sempre fala e gosta de dizer para que você possa também acessar. O programa é de responsabilidade do Sindiconte e tem o apoio de Cronos, Casas da Água e Hidroclínica, das análises químicas da sua água, né, para dar qualidade para você. Aqueles recadinhos iniciais do programa, e-mail para sindiconde@gmail.com, certo? Só mandar que o Gustavo e a equipe lá do presidente Alfred Reimann está pronta e apta para lhe trazer esclarecimentos, tirar dúvidas, orientar, enfim, o que for preciso. O Sindiconde está localizado ali no edifício 6A Center, sobreloja Bloco B, Avenida Osmar Cunha 183, o CEP 88015-100. Se você quiser escrever, ao invés de mandar um e-mail, está aí. Telefone, código de área aqui de Florianópolis, 048 3333 8677. Na imprensa escrita, o nosso condomínio hoje está toda semana no Clube do Imóvel, que circula no jornal Notícias do Dia. E quinzenalmente, na Grande Florianópolis, no jornal Fique Esperto, trazendo informações, orientações, enfim. Como sempre tem sido o programa e a linha do Sindiconte, construtiva, positiva. Embora a gente tenha que toda hora estar perspassando alguns problemas, alguns fatos que acontecem. O presidente Alfred Reimann, como sempre, está presente e vai nos fazer a entrada do nosso convidado, que é um engenheiro, né, presidente Alfred Reimann? É o Dilnei Bittencourt, engenheiro-chefe do Grupo Porto Belo. Bitan ou Bitem? Pode falar, Dilnei. Bittencourt. Bittencourt, porque se chamar o nome errado já cria um problema. Bittencourt, Dilnei Bittencourt. E aí, por que trazer o Dilnei no programa? Bom, gente, boa tarde a todos. Esses anos todos que nós estamos aqui nesse programa, buscando dar os maiores e melhores esclarecimentos a tudo aquilo que ocorre dentro dos condomínios. E às vezes, o Gilberto, a gente pensa que já fez quase tudo e chegamos à conclusão que fizemos muito pouco até agora, mas que precisamos ter uma comunicação direta com os síndicos, administradores de condomínio, os escritórios de contabilidade, até advogados, engenheiros e outros mais, porque a carência, digamos assim, da informação por parte de síndicos é bastante significativa. Nós temos a certeza disso porque participamos, temos diariamente lá consultas a respeito da legislação. Olha, aquela racha ali, aconteceu isso, a energia elétrica nossa. E as pessoas às vezes pensam que uma vez entrou dentro de um apartamento, aquilo é permanente para a vida toda, que não precisa fazer mais nada. E isso aí realmente não é bem assim. Nós temos trazido aqui palestrantes e convidados para esclarecimentos, como é o caso do Norton, que é um engenheiro muito apto, capaz, inclusive, em estruturas. Fisiologia da estrutura. E então nós temos trazido, sabe, o Dilnei, não é gente que pode dar alguma informação de boa qualidade para os condôminos, síndicos e para todos aqueles que necessitarem, diretamente ou através do Sindiconde, onde nós estamos à disposição. Mas, como falou o Gilberto, o meu prazer é imenso de ter convidado o engenheiro Dilnei Bittencourt. Dilnei é meu conhecido há mais de 30 anos. Da competência dele eu não preciso aqui dizer muita coisa, mas só pelo fato das obras que ele já fez aqui em Florianópolis é alguma coisa assim de fantástico. Dentro do Grupo Porto Belo, que a maioria das pessoas conhecem,
Mas o Dionei tem algumas coisas assim muito ligadas a condomínio. Por isso o convite. E dizer para vocês que isso aí se caracteriza em várias obras que foram executadas, ou em execução, e até em obras que não foram executadas, e os porquês das coisas. Mas o Dionei, tubaronense, e traz uma coisa dentro dele, que ainda falamos há pouco aqui, antes do programa. O Dionei, que vem de uma família humilde, que para conseguir se formar em engenharia, foi preciso ter um aporte, digamos, até econômico de um tio da família. E aonde eu acho que o Dionei ganha muito, principalmente a minha simpatia, que lá dentro da Porto Belo, ele teve praticamente boy dele lá dentro, que ele formou engenheiro. Isso aí é um negócio assim, pessoal, uma coisa assim, um agradecimento que só Deus pode dar. Claro. Eu não entendo de outra forma, entende? E hoje tem lá dentro engenheiros que altamente capacitados para isso. Dionei, Dr. César, Dona Maria Helena, os filhos do Dr. César e coisa, não é? E o grupo Porto Belo, por exemplo, para que ele saísse, eu conheço o Dr. César há 53 anos, então dizer que lá dentro do grupo Porto Belo se criou uma situação, não é, em prol dos funcionários, lógico, uns ficaram, outros foram buscar outros rumos, mas, por exemplo, todos eles falam inglês. E sabe onde é que foi a escola deles? Lá dentro da Porto Belo. O professor ia lá dentro da Porto Belo. Hoje tem um grupo, amanhã tem outro, porque para a informação. Como o Dionei já correu os 7 mares, como se diz, conhece o mundo, né? E da engenharia pouco falta para ele conhecer, essa é a figura que eu estou trazendo hoje para que vocês possam ouvi-lo e saber alguma coisa a respeito do que o Dionei fez, não só para o Grupo Porto Belo, mas principalmente não é para essa comunidade que se chama Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça. As obras, engenheiro Dionei Bittencourt, pelas quais o senhor teve participação direta e indireta, poderiam ser rapidamente elencadas para que o nosso assinante da NET e o telespectador da internet tenham uma ideia da importância do trabalho que o senhor desenvolveu ao longo do tempo. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde aí, o seu Alfredo e o Gilberto. É um prazer aí estar compartilhando essa hora aqui com vocês e espero contribuir com alguma informação aos telespectadores da TV Floripa. Agradecer a referência elogiosa do seu Alfredo aí, a gente não é nada disso, nós estamos militando na área aí desde que eu me formei em 75, isso há 36, 37 anos. E a gente fez diversos tipos de obra, fiz muita obra industrial, muita obra residencial, fizemos habitações populares, há um volume enorme de obras aí, mas acho que isso não é o fundamental para enriquecer a carreira de ninguém. Eu acho que muito mais é a vontade de fazer a coisa certa, né, que sempre nos norteou. A gente... Uma característica do Grupo Porto Belo, onde eu trabalho, e minha em particular, está sempre buscando inovar e sempre buscando fazer o melhor. A gente acredita que sempre dá para fazer o melhor, sempre. Não está nunca satisfeito com aquilo. E acho que isso é que é a diferença em qualquer profissão, é buscar fazer o melhor, isso que a gente tem feito. Então, e nesse aspecto, como o programa se dedica a trabalhar o condomínio é a consequência de uma obra que a gente fez, né? Lá, a hora que a gente entrega a obra, começa o condomínio. Começa. E uma informação importante que eu acho que, não sei se a maioria dos espectadores telespectadores tem ciência, é que uma obra, se a gente pegar o ciclo de vida de um prédio, né? Um ciclo de vida de 50 anos, uma obra, ninguém sabe quanto tempo uma obra dura, mas em média 50 anos tranquilamente, uma obra. Neste período de 50 anos, o que se gasta em projetar e fazer a obra,
representa no máximo 15%, e os outros 85% é o custo de operação da obra. Aí, da vida dessa obra, aí é que se gasta o dinheiro. Então, daí a importância de uma boa administração condominial e uma boa gestão desse projeto, que se a gente faz um projeto mal feito, um projeto dispendioso, consumidor de energia, esse custo vai se perpetuar ad eterno. Então, e a modificação, o senhor que administra condomínio sabe que é terrível, tem que melhorar, reduzir o consumo de energia de um prédio. Esquece, isso é um trabalho enorme, o prédio já teria que nascer certo. Então, hoje em dia, a tendência no mundo da construção civil é trabalhar muito o projeto, trabalhar enfaticamente e a exaustão em todos os projetos e na execução para que essa despesa condominial reduza. Então, a gente hoje está focando no dia a dia. A sustentabilidade parece uma palavra que já está até um pouco indiscreto, mas não tem jeito, a gente tem que trabalhar em sustentabilidade, e a sustentabilidade passa por um prédio bem pensado e ela se traduz em uma redução do custo do condomínio. Nós agora, recentemente, estamos certificando um prédio pelo sistema LEED, temos 2 outros prédios em certificação LEED, e o que a gente está afirmando para o nosso cliente, tanto o cliente locatício quanto o cliente comprador, eu digo que o prédio vai ter um custo de condomínio mais barato do que um custo de condomínio de um prédio tradicional. Principalmente não tendo desperdícios. Principalmente não tendo desperdício. Eu tive recentemente, há uns 2 anos, num congresso de prédio verde na cidade de Chicago. E a cidade estava, o mercado imobiliário americano, por lá, crise da bolha, está parado. E no congresso tinham mais de 15 mil pessoas. Eu até me surpreendeu, por que tanta gente? Aí a informação é porque todos os prédios dos Estados Unidos, a maioria, estão fazendo retrofit para melhorar a sua performance, sob pena de eles não alugarem mais. Nós visitamos um prédio da família Kennedy, no centro de Chicago. É um prédio que só oferece 300 mil metros quadrados de escritório. Eles fizeram um retrofit completo, sob pena de os locatários saírem. Naquela avenida ali perto do lago, não? Perto do rio Chicago, próximo ao Lago Erie. Mas é um prédio enorme, um prédio antigo, uma construção de mais de 50 anos, fizeram um retrofit. O lago é Michigan, hein? Michigan, o Erie é o outro, é o Michigan. Eles fizeram um trabalho completo de retrofit. Redução do consumo de energia, consumo de água. Então, é fundamental que quem trabalha com a construção civil, e é esse o rumo que a gente está tomando na nossa vida profissional e nos trabalhos que a gente está envolvido, de buscar a sustentabilidade, que ela não é só em prol do meio ambiente, ela vai em prol do bolso do usuário. Do usuário. É uma coisa assim, chega a ser extraordinário a redução de custos. Eu chego a dizer que em alguns casos chega a 50%, e ela é mais fortemente notada em edifícios comerciais. Porque no edifício comercial se gasta muita energia. Então, se o prédio não foi adequadamente pensado para reduzir esse consumo de energia, ele vai gastar por 50 anos jogando energia à toa fora, encarecendo a vida de quem está usando e sendo danoso para a sustentabilidade para o meio ambiente. Exaustão dos recursos naturais, né? Nós vamos fazer o primeiro intervalo, o relógio, já passamos 2 minutos, e vamos continuar, e você fica ligado, porque é importantíssima a participação, como sempre, dos nossos convidados. Hoje, Dilnei Bittencourt, engenheiro-chefe do Grupo Porto Belo, nos enriquecendo com detalhes e trazendo outras informações que vão, por certo, ajudar o senhor síndico e você, condômino, aí onde você está. Nós já voltamos. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Então, existem tantas outras coisas que precisam ser olhadas, não é para a segurança, não é isso aí. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Se diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom.
Evitar a obesidade e prática regular de exercícios físicos é uma recomendação para prevenir o câncer de mama. A ingestão de álcool é contraindicada, pois é fator de risco, assim como a exposição a raio-x em idade inferior a 35 anos. Não há certeza da associação do uso de pílulas anticoncepcionais com o risco para o câncer de mama. Esteja atenta a alterações na pele que recobre a mama, como abaulamentos ou retrações, inclusive no mamilo, ou aspecto semelhante à casca de laranja. Secreção no mamilo também é um sinal de alerta. O sintoma de câncer palpável é o caroço no seio, acompanhado ou não de dor mamária. Podem surgir nódulos palpáveis na axila. A mamografia permite a detecção precoce do câncer. Deve ser realizada a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 69 anos. Ou segundo recomendação médica. Cuide-se, viva melhor. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Apoio Cronos. Casas da Água. E Hidroclínica. Olha, nós estamos com o segundo bloco já no ar do nosso condomínio hoje. Programa do Sindiconde, sindiconde@gmail.com. Programa para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Você pode assistir também, além de você, assinante NET aqui de Florianópolis, pela internet em tempo real ao mesmo tempo. O programa é reprisado sábado às 19h e na segunda às 21 horas, certo? Também no site do Sindiconde estão à disposição lá os programas. Enfim, e o convidado de hoje é o engenheiro-chefe do Grupo Porto Belo, Dilnei Bittencourt. Ele falou agora, para você que está chegando aí na audiência, ela vai se consolidando com novos telespectadores, de um prédio da família Kennedy em Chicago, que por ser um prédio que não tinha sido dimensionado para os tempos de hoje, provavelmente tenha sido um excelente prédio lá quando foi inaugurado, há 20, 30 anos atrás, né? Ele já estava se inviabilizando pela falta de adequação aos novos tempos, criando ali custos, né? Podíamos falar mais um pouco, custo de energia, de água, que foi feito nesse prédio. Até porque o telespectador, e o programa como está na internet, nós temos telespectadores em todo o Brasil e já tivemos até algumas tuitadas do exterior, dizendo que assistiram, que viram e tal, etc. e tal do nosso programa. O grande trabalho deles era consumo de energia, porque a Chicago é uma cidade muito fria, então o sistema de calefação consumia muita energia, e o sistema de iluminação, redes elétricas antigas e lâmpadas ineficientes. Então eles trocaram todo o sistema de iluminação, trocaram todo o sistema elétrico e todo o sistema de ar-condicionado, com aproveitamento de calor, assim, o que o ar tem que resfriar as máquinas. Isso tornou ele um prédio atual, do ponto de vista... O Empire State também investiram, eu não me lembro o valor, qualquer coisa, sei lá, vou dar um número aqui, 50, 60, astronômico, todo retrofitado em termos de consumo de energia, porque era muito alto e estava inviabilizando o prédio. Então, o mundo todo está ciente da dificuldade que é os recursos naturais, exaustão dos recursos naturais, notadamente energia, e agora está entrando muito pesado a questão da água, né? A água vai ser o recurso mineral mais raro. Nós temos muita água, mas água potável tem pouca. Florianópolis é um exemplo, a gente tem dificuldade com água. A cidade no verão falta água.
Então há uma tendência de mudar a edificação, e aí eu acho que entra muito o trabalho do gestor de condomínio e a conscientização do usuário. O usuário, nós tem que aprender a deixar de ser perdulário. A água foi em abundância, a energia liga a lâmpada, ninguém dá muita atenção. Hoje há um foco, além de a gente trabalhar no prédio, propriamente dito, fazer um prédio, digamos, que reduza o consumo de água e energia, trabalhar com o consumidor. O caso do seu office que administra condomínio é com o usuário do prédio. Tem usuário que é perdulário e não tem jeito. Então há um trabalho de conscientização nessa tendência aí da sustentabilidade muito forte na educação do usuário. Então são programas de reciclagem do lixo. O programa de reciclagem do lixo não é só reciclar, é fazer com que o usuário pare de gerar lixo. A hora que começa lixo não existe? Lixo não existe, são recursos que têm que ser... O usuário tem que aprender a não gerar esses materiais, ele tem que aprender a reduzir consumo. Tem um programa aí feito por uma empresa que ela está fazendo escritório sem lixeira. Nós estamos com essa experiência no nosso escritório, a gente tem uma caixinha onde a gente põe o papel que usou e não tem a lixeira, porque lixeira atrai lixo. Claro. E aí tu joga a coisa aqui, então se tu tem uma matéria orgânica, tu vai lá depositar uma matéria orgânica. Então assim, mudança no usuário na questão dos resíduos, né? Questão do resíduo, mudança no usuário na questão do conforto térmico, de abrir janela, de ligar o ar-condicionado e fechar. O ar-condicionado pode ser eficiente, o prédio ser eficiente, se ele liga o ar com a janela aberta e plano valor, esquece toda a economia. Claro. Tem uma experiência assim, engraçada que pegar uma casa vermelha, uma casa ruim do ponto de vista ambiental, e botar um usuário verde dentro dela. E pegar uma casa verde, toda certinha, e botar um usuário vermelho. A casa vermelha com usuário verde é mais econômica do que a casa verde com usuário vermelho. Certo. Porque não adianta a gente dar bons equipamentos, bons materiais, se o usuário não tem consciência. Então o mundo está caminhando para essa conscientização. E o que surpreende a gente é que Florianópolis, o mercado de Florianópolis, uma pesquisa que a gente fez, o usuário, o nosso morador, ele é consciente dessa questão. Nós contratamos uma empresa de pesquisa e essa empresa perguntou para o nosso consumidor o que é que ele achava que um prédio devia ter. E é uma empresa de São Paulo que faz pesquisa para o setor imobiliário em todo o Brasil. Certo. A pergunta é resposta espontânea. Primeira, o prédio tem que ter elevador, tem que ter porteira, segurança. E terceiro, o prédio tem que ser verde. E essa resposta não apareceu espontânea em nenhuma outra capital. Ah, é? E ele definiu que era um prédio verde, é um prédio que economiza água e energia. Então, a gente aqui, por algumas razões, pelo nível cultural e pela cidade ser muito sensível às questões ambientais, o nosso cliente é receptivo. Então, quem constrói, quem projeta e quem gere, que aqui nós temos assim, duas pontas do processo estão aqui, o senhor Alfredo que gerencia, a gente que produz, tem que estar consciente que o nosso usuário, apesar de a gente às vezes achar que não, ele está consciente e está exigindo isso do produtor do metro quadrado e do gestor do prédio. Eu, em 1972, comecei a mexer com administração de condomínio e isso nasceu na cidade de Kingston, no Canadá. Quando tivemos lá num campeonato, numas pré-olímpicas na área do iatismo, eu chefiava a delegação brasileira naquela época, já falei isso aqui, e fui hospedado numa universidade e logo em seguida tinha a casa de um português. Esse português, por muitas indas e vindas, chegou a nós, e nós brasileiros, e ele nos convidou e tal. E esse cara era administrador de condomínios. Aí eu fui ver a coisa dele lá, digo, é isso que eu vou fazer lá no Brasil. O senhor Admar Gonzaga, na época, me incentivou muito, ele, o Dr. Newton Ramos, certo, da CEISA, a quem eu tenho uma grande gratidão. E o Dionei hoje aqui está dizendo mais ou menos aquilo que eu aprendi naquela época. Implantar isso aqui no Brasil é que é o difícil. O que é o nosso consumidor de hoje? Nosso consumidor de hoje, nosso condômino de hoje, ele chega...
Onde é para assinar aqui? É aqui, assina aqui, faz o débito em conta da luz, da água, de tudo. Não sabe nada. Ele não acompanha os custos. Se hoje eu vou dar, isso eu posso garantir para vocês com absoluta certeza. Nós fizemos uma reforma na energia elétrica do CISA Center, está lá para quem quiser ver. É uma das coisas mais modernas que nós temos em termos de edifícios em Florianópolis. Se não tivéssemos feito aquilo, o nosso custo de energia hoje seria o dobro. O dobro por quê? Por causa da perda da energia, uma instalação elétrica não dura a vida inteira, o desgaste natural das conexões, dos disjuntores, dos transformadores e assim por diante. Então é preciso que as pessoas se conscientizem disso aí. E não é só o custo, aquele custo que vem ali, a fatura contra o condomínio. É a fatura do condomínio e cada um dos condôminos. Claro. Você vai fazer uma somatória disso e arrepia. Mas ele que mandou debitar em conta, ele não está nem aí. Não sabe. Então, é preciso isso, o sindicato tem trazido aqui nesse programa, não é a tentativa, não é de esclarecer as pessoas a respeito disso e da necessidade que eles têm com isso aí para colaborar, não é, com o meio ambiente, para colaborar com o consumo e principalmente com o desperdício. Você mesmo sabe, Gilberto, que nós já trouxemos aqui Celeste, já trouxemos Kazan, já trouxemos uma série Concap e assim por diante. Se alguma coisa melhorou, melhorou. Mas, sabe, é muito desgastante, é muito, digamos assim, devagar a coisa. O senhor, só para dar uma ideia para o senhor, essa falta de medição dos fatos que estão acontecendo e a pessoa passa sem ter noção do que está acontecendo, em alguns pontos aqui da cidade, principalmente na classe mais alta, o consumo diário de água é de 400 litros por habitante por dia. A Organização Mundial de Saúde que qualquer coisa em torno de 150 litros por habitante por dia, o senhor consegue ter uma vida... O Canadá é 120. Absolutamente saudável, ou seja, nós estamos gastando 3 vezes mais do que necessário. Jogando fora. Jogando o pior fora. é que é jogando fora. E o senhor sabe que a hora que se introduz medição individual de água nos apartamentos, o Cai. consumo cai 30% no outro mês. Eu vou apostar com você como não cai. Certo? Eu tenho um projeto, está aqui dentro dessa cachola aqui, certo? Que eu acabo com o consumo, com o desperdício de água. E isso é um assunto que eu quero sentar contigo, Dionei, não é muito logo, para nós vermos da viabilidade deste projeto, porque é um projeto viável para os prédios existentes também, sem precisar mexer com grandes coisas. Sem dúvida que precisa mexer com alguma coisa. Mas nós precisamos fazer, sabe, Gilberto, aquilo que nós temos falado aí seguidamente. Nós precisamos ter dentro da nossa prefeitura, ou das nossas prefeituras, a conscientização dos departamentos, digamos assim, tanto da área de limpeza pública, como da engenharia, da segurança e assim por diante. Isso aí precisa encontrar uma forma de nós fazermos aí 1, 2, 10 congressos e mostrar para esse povo não é que o que está se jogando fora, é desperdício. E o desperdício é de uma proporção muito grande. Nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos com o Dionei Bittencourt. E eu vou já deixar alinhavado um assunto, que senão vai passar e a gente não vai falar. Você conhece, pelo menos já ouviu falar nas Pedras Brancas? Ou no Pedra Branca, ou na Pedra Branca? A gente fala sobre isso logo depois na volta, ok? Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Então, existem tantas outras coisas que precisam ser olhadas, não é para a segurança, e não é isso aí. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica.
No Brasil, os tipos de câncer relacionados aos hábitos alimentares estão entre os 6 primeiros causas de mortalidade por câncer. O perfil de consumo de alimentos que contém fatores de proteção está abaixo do recomendado em diversas regiões do nosso país. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita em 2010, que entrevistou 54.350 pessoas, o padrão alimentar no país mudou para pior. Apesar de consumir mais frutas e verduras, o brasileiro continua a comer muita carne gordurosa, 1 em cada 3 entrevistados, e tem optado por alimentos práticos, como comidas semi-prontas, que são menos nutritivas. A ingestão de fibras também é baixa, onde se observa, coincidentemente, uma significativa frequência de câncer de cólon e reto. O feijão, alimento rico em ferro e fibras, que tradicionalmente fazia o famoso par com o arroz, perdeu espaço na mesa dos brasileiros. Para agravar este quadro, estamos nos exercitando muito menos. Cuide-se, viva melhor. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Estamos de volta, é o nosso terceiro bloco do nosso condomínio hoje, para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Queria agradecer o Fernando Patunas, lá na direção de imagem, aqui nas câmeras e assistente de estúdio Pedro Riso, com a direção geral do Silvio Ismanioto. Cidade Pedra Branca. A gente ouve muito falar, vê muita publicidade, muita matéria, muito comercial. Mas, olha, a gente sabe que é um loteamento aberto, o senhor acabou de dizer aí, enquanto corria o nosso intervalo. Mas como é que é preparar uma cidade, criar um negócio desse, numa época dessas? Vontade de Deus, né? Pois é. E numa área nobre, né? Uma área muito bonita, muito... Aquilo era uma fazenda, o seu Alfred estava me contando. Não, era uma fazenda até 10 anos atrás, até 12 anos atrás, então é uma coisa bastante rápida. E quem é que viu o seu olho, percebeu? Não, isso é um conjunto de pessoas dentro do grupo que a gente vislumbrou a possibilidade. E como eu disse, é uma característica nossa de estar sempre buscando inovação. Característica nossa é Grupo Porto Belo. Grupo Porto Belo e da sua equipe, né? Isso fazendo viagens para o exterior. Pois é. Então, cada 3 meses ele está em Paris. Não. Antes esse. Mas, então, a ousadia e a gente ali vislumbrou a possibilidade de inovar. E como é que está sendo isso? Vocês estão construindo barbaramente. Inovar em urbanismo. Sim. A célula de sustentabilidade hoje não é nem o prédio, nem a pessoa, nem uma cidade. Está todo mundo falando de sustentabilidade. A célula de sustentabilidade, o local de trabalho onde as ações são mais eficientes é no bairro. Então, em francês, eles chamam de eco-quartier, ou eco-neighborhood, em inglês, ou eco-district. Quer dizer, o bairro que é o lugar onde a cidade tem que trabalhar para resolver os seus problemas de gás de efeito de estufa, de transporte. Então, Paris e Nova York e Londres, eles têm um programa até 2050 de ter lixo zero, de ter redução de consumo de água, trabalhando por bairros. Porque não dá para implantar tudo, são megalópolis, é impossível. Então, se eu vou na literatura, a gente encontra livros de monte sobre... Então, a gente está se pondo como um ecobairro, um ecodistrito, e estamos ali tentando criar nesse ecobairro um bairro com questão de sustentabilidade no bairro. Porque assim, um prédio verde... Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, um prédio verde, num ambiente qualquer, ele tem um índice de standard. Se ele está num ambiente, num bairro verde, ele é mais verde.
E uma cidade verde, um bairro verde que está acontecendo no mundo todo, está sofrendo, é um lugar onde o senhor cada vez menos depende do automóvel. O automóvel é que é o vilão das cidades. A gente está vendo na nossa cidade. Eu soube ontem que a Via Expressa é o 3º lugar mais engarrafado do Brasil. Imagina. No Brasil. Mas estão incentivando com incentivos fiscais governo e outras coisas, federal, mas cada vez mais não, eu acho, automóvel. pois é, mas eu acho que o problema não está aí, Sabe onde é que está o problema? Não é ter o automóvel. O automóvel é uma liberdade, é uma aspiração. O problema está no uso do automóvel. Estava conversando com o Gilberto, ele disse que não vende automóvel. Ele conseguiu ter um transporte público que lhe atende na sua demanda. Este é o segredo, é o senhor depender cada vez menos do automóvel. E para depender cada vez menos do automóvel, a cidade tem que ser pensada dessa maneira. É só ver as capitais brasileiras, inclusive Florianópolis, o asfalto onde passa o carro é limpo, com uma beleza. Duvido se eu encontrar 1 quilômetro de calçada decente para o senhor caminhar. É verdade. A pessoa vai ficando idosa, a pessoa vai ficando precisando de coisa. É verdade. Uma senhora com criança, uma pessoa com pacote, não tem uma calçada. Então o senhor é desestimulado a caminhar e tem que usar o automóvel. E estimulado a usar o carro. Estimulado a usar o carro. Então Paris, por exemplo, está restringindo as vias expressas. Londres botou pedágio no centro, encarecendo a vida da pessoa para ela poder usar os transportes públicos em meios alternativos. O grande meio alternativo é caminhar e o segundo é bicicleta. Nós tivemos há um ano atrás em Estocolmo... Sem contar que faz bem para a saúde. Exatamente, porque caminhar e coisa é uma necessidade. Uma necessidade para nosso bem-estar. Então a cidade de Estocolmo e Copenhague são as cidades das bicicletas. O presidente da Dinamarca, o primeiro-ministro, vai de bicicleta trabalhar. Eu vi isso lá também. porque eu fui lá. Vai trabalhar. Então, a cidade que nós estamos construindo lá na Pedra Branca é uma cidade pensada para o senhor usar a cidade a pé. E isso é mais ou menos o seguinte, num raio de 500 metros ou 10 minutos de caminhada, a gente ter todas as nossas necessidades, ou a maioria delas, atendida. Ou seja, todas as funções da cidade têm que acontecer nesse espaço. É que as cidades foram pensadas, né, e por contas, fatores históricos, em zonas. Zona industrial, zona isso, zona aquilo. E só que as zonas uma distante da outra e o senhor para sair do trabalho para o escritório precisa pegar ônibus. Ou precisa pegar o automóvel. Na Europa, em tudo quanto é lugar, já está se amontoando. A gente está misturando as funções. Então, no mesmo prédio, em Curitiba, acabaram de lançar em São Paulo um prédio que ele tem lojas embaixo, escritório acima, hotel mais acima e apartamento no topo. Então, no mesmo prédio, eu tenho as 4 funções básicas da cidade. Então, quem mora ali não precisa do desgraçado do automóvel, nem tampouco de usar transporte público. Isso reduz violentamente o automóvel. Eu vou fazer uma conta, são 3 mil novos emplacamentos, eu acho, por mês em Florianópolis. Imagina. Se eu pegar o carro e botar em fila, dá uma fila de 30 quilômetros. Todo santo mês de carro zero. Se todos os carros que for vendidos for para a rua, esquece. Para a cidade. Então, a cidade tem que ser repensada. A cidade de Boston, a gente teve lá, eles pegaram o centro de Boston que estava deteriorado e ele era eminentemente de uso só de escritório. Chegava sábado, ele morria, domingo morria, e na segunda aquela loucura e todo mundo tem que ir e vir, ir e vir. A cidade fica insegura, fica desagradável. Este fato acontece aqui na Philipp Schmidt. Philipp Schmidt, parte dela, 80% dela, de sábado ao meio-dia até domingo de manhã, não dá para uma senhora andar sozinha. É verdade. Corre o risco, porque está tudo fechado. Ali tem uso misto, mora gente, se mora gente, a padaria está aberta, se a padaria tem vida, o senhor não precisa do automóvel. Nós mesmos, eu e a minha esposa, trocamos estamos morando no alto da Philipp Schmidt, ela faz 90% dessas coisas a pé. Ela tem tudo perto, de igreja, saúde, mercado, loja, roupa. Isso é o papel de uma cidade moderna, uma cidade sustentável, e é isso que a gente está aplicando na Pedra Branca, e é isso que a gente está buscando consultorias locais e estrangeiras. Isso nos levou a ser selecionado pela Fundação Clinton, do ex-presidente Bill Clinton, criou uma fundação que está preocupada em como as cidades devem atingir as metas do protocolo de Kyoto, que é a redução do gás de efeito estufa. Ela está, então, dando apoio às principais cidades do mundo e criou um grupo, escolheu um grupo de 16 projetos mais singulares, mais menores, na forma de bairro, com cunho privado,
para serem laboratórios de prática de sustentabilidade em bairros. E Pedra Branca está aí. aí. E a Pedra Branca está incluído, por isso que eu tive em Estocolmo, nós tivemos em Estocolmo num congresso onde tinham 5 projetos desses selecionados, e é aí que a gente tem que trabalhar. Não tem outro jeito. Aí não adianta fazer mais 4 pistas ali na Via Expressa. Botar mais 5 pontes. 6 meses. Nos 6 meses o engarrafamento está o mesmo. Mais 5 Agora pontes faz de o seguinte, acesso. faz com que as pessoas que estão na Palhoça, em São José, trabalhem em São José, estimule, as que estão em Florianópolis morem em Florianópolis e faz um transporte público decente ali. Você botar uma calha para ônibus que vai e que vem, eu não vi essa discussão. Deu para bola. Acaba, metade, o sujeito é obrigado de automóvel porque ele não chega no trabalho. Se ele depender do ônibus, ele pega, tem que chegar 1 hora antes, pega 1h30 no coisa, chega 1 hora, 3 horas depois ele está no trabalho. Se tem um transporte público decente... Inclusive as próprias escolas, né, precisam estar localizadas nos bairros para as crianças daquele bairro estarem naquelas escolas ali, não é verdade? E aí vem a questão da densidade, que é um fato que também as pessoas não estão muito cientes. Dá a sensação de que uma vida sustentável, uma vida mais ecológica, é morar numa casa, no meio de um parque, de um jardim. Isso é completamente uma visão errada. Se a população do mundo hoje resolvesse morar todas em habitação unifamiliar, nós provavelmente já estaríamos ocupando a 3ª terra, porque não ia ter solo para todo mundo. Claro. Então, é impossível. Então, e além disso, entra o que o senhor falou. O problema das escolas veio os Estados Unidos, que tem aqueles ônibus amarelos, o ônibus anda 2, 3 horas arrebanhando criança, tudo para encher uma escola, porque a população está muito dispersa. Certo. O correto é densificar. Densificar porque aí eu viabilizo o transporte público, eu viabilizo a energia, a água, a limpeza, o IPTU. O senhor acha que o IPTU de uma casa vai pagar a prefeitura cuidar da água, segurança, saúde? Não paga, é baixa densidade. O que se discute no mundo hoje é o quanto denso. Países como o Japão, a densidade é enorme. Nós estamos trabalhando na Pedra Branca com 500, 600 habitantes por hectare, que é uma densidade média, acima de 1.000 é muito alta, abaixo de 100 é muito baixa. Isso viabiliza o comércio, viabiliza andar a pé, aí o senhor desce, vai ali, caminha, volta. Por que Camboriú está sendo uma cidade que está atraindo muito a pessoal da terceira idade? Porque o senhor não precisa do automóvel em Camboriú. Você mora no pé daquele, bota o carro na garagem, vai na frente, tem a praia, tem um lugar para caminhar, tem um restaurante aqui, tem um supermercado a colar. Camboriú está atraindo que a pessoa não precisa do automóvel naqueles 5, 6 quilômetros. E só é isso precisa que... na época do Rush, que é uma estupidez. Aí é um problema decorrente do sucesso da cidade, mas na baixa temporada é assim. E é isso que a gente tem que lutar, isso é que nós temos que resgatar a Praça 15 para ela ter vida nos finais de semana, vida à noite. E aí as pessoas que moram ali não precisam sair. E lá em Paris, eu até estou com a reportagem lá na minha mesa, tem uma lei que todo empreendimento imobiliário tem que ter 50% das suas habitações de interesse social. Interesse social lá não é assim como aqui no Brasil, que nós temos uma disparidade social muito grande. Mas é o professor, o primário, o enfermeiro, o ajudante, pessoas de todos os níveis, todas as necessidades, que tem que estar próximas uma da outra, tem que estar próximo do empresário, tem que estar próximo do artista, tem que estar próximo, porque uma depende da outra. Aí que tem muito sentido uma pessoa que trabalha na sua casa lá cuidando do jardim, morar 3 horas, 4 horas de ônibus e passa o dia inteirinho dentro da sua casa. Onde é que está o sentido disso? Não, ele passa 3 horas dentro do ônibus. Dentro do ônibus? Não, então nós temos que repensar as cidades e é isso que a Pedra Branca está fazendo uma cidade de uso misto, uma cidade densa, para se tornar uma cidade sustentável. Vamos fazer mais o intervalo último e retornamos, vocês viram? Fique aí, ainda tem mais. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Então, existem tantas outras coisas que precisam ser olhadas, não é para a segurança, não é isso aí. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Uma alimentação saudável pode reduzir as chances de câncer em pelo menos 40%. Coma mais frutas, legumes, verduras,
cereais e menos alimentos gordurosos, menos salgados e enlatados. Sua dieta deve conter diariamente pelo menos 5 porções de frutas, verduras e legumes. Dê preferência às gorduras de origem vegetal, como o azeite extra virgem, óleo de soja e de girassol, entre outros. Lembrando sempre que não devem ser expostas a altas temperaturas. Evite gorduras de origem animal, leite e derivados, carne de porco, carne vermelha, pele de frango, etc. E algumas gorduras vegetais como margarinas e gordura vegetal hidrogenada. Cuide de sua alimentação. Cuide-se. Viva melhor. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos para se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais esta sacola retornável. Ele é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Conosco aqui no nosso condomínio hoje, que vai já se aproximando do seu encerramento. Alguns lembretes aí importantes. sindiconde@gmail.com, ou você pode mandar aqui para nós também, tvfloripa@tvfloripa.org.br. Seiza Center, Osmar Cunha 183, Bloco B, Sobreloja. É onde fica o Sindiconde atendendo você no horário comercial. Você pode ligar também para 33338677, código de área aqui da capital, Florianópolis, 048, para você que nos acompanha pela internet. Nós estamos conversando hoje, o convidado, apontado pelo presidente e produtor, né, do programa, o Alfred Heilmann, é o nosso pauteiro-chefe aí, Dilney Bittencourt, engenheiro-chefe do Grupo Porto Belo. Falamos sobre diversas coisas, mas por esse último bloco, tenho certeza que você não esperava. Ele simplesmente conhece muito, e o presidente Alfred quer fazer alguma colocação sobre as questões ou da Pedra Branca ou de outros empreendimentos ou outras. O que o senhor quer colocar para se aproximar do encerramento? O que eu mais quero colocar agora ainda, aproveitando todos esses conhecimentos do Dilney, não é que ele é um operário, ele é um trabalhador, ele não é ele não está buscando cargos políticos e muito menos em associações ou alguma coisa parecida. Mas o Dilney é um camarada que a gente tem que explorar bastante pelos conhecimentos dele. Claro. E perguntar para ele, Dilney, e os projetos de construção de Florianópolis? Edifícios em condomínios, o que você acha deles? Senhor Alfred, de maneira geral, a arquitetura brasileira ela é muito uniforme. O Brasil, apesar de ser um país de dimensões continentais, há uma uniformidade cultural muito grande no Brasil. A gente fala a mesma língua, todo mundo gosta de samba, todo mundo gosta de futebol, a praia é um bem comum, atrativo. Né? E o clima, né? O clima, né? E a construção civil também ela se reproduz de certa maneira igual, ou salvam detalhes. Então, o que está se construindo em Florianópolis, eu acho que é assim, do mesmo nível que está se construindo em São Paulo, Curitiba, sem muita diferença, guardado proporções, alguns prédios mais caros, outros mais baratos. Mas, de maneira geral, a construção aqui está bem. Eu, particularmente, acho assim que os dois estados que têm a melhor qualidade de construção é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, têm qualidades ótimas, né? Se eu ver, o próprio prédio que o senhor administra, a gente estava comentando há pouco, Seiza Center, um prédio com mais de 30 anos e está ali honrosamente cumprindo seu papel
e numa cidade, de certa maneira, bastante agressiva à construção civil, porque é beira do mar, de onde sopra o vento, ele está vindo do mar, pode ser uma ilha. Então eu vejo que de maneira geral, a nossa construção civil está assim, ligada com os momentos atuais e, em alguns casos, até um pouco acima. É evidente que não tem os destaques, por exemplo, de São Paulo, Rio, onde essas obras agora da Copa e das Olimpíadas vão dar um upgrade muito grande em termos de materiais e tudo. De maneira geral, a gente está bem. Os nossos construtores, se eu ver que são construtores locais, a gente não tem as grandes incorporadoras indo para cá, tem uma outra experiência. E o que mostra um pouco assim de conservadorismo no bom sentido do nosso consumidor. Ele quer comprar de alguém que ele conhece, que ele sabe, que ele... O nosso consumidor aqui no sul do Brasil, em geral, e nos 2 estados do sul em particular, e são muito exigentes. Eles olham, a gente entra dentro de um apartamento, uma unidade, e o senhor sabe muito bem, eles olham o friso, o detalhe, o risquinho, se não tem uma coisa... Eles são super exigentes. O que é bom, o que faz melhorar a qualidade do produto que a gente tem que entregar e a qualidade do prédio ao longo da sua vida. Essa é, de maneira geral, o que eu vejo aqui. E o Brasil está sofrendo uma explosão, ou vivendo uma explosão imobiliária. Nós tivemos, durante uns 15, 20 anos, a construção civil andando na chama piloto, não se construiu o mínimo do mínimo. Então isso ampliou o déficit habitacional e o déficit de escritórios. Ampliou muito. Hoje nós temos, sei lá, o número é aleatório, mas é 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões de falta de unidades habitacionais, o que dá uma demanda enorme, né? Então nós temos aí um potencial de progresso, de necessidade de construção muito grande mesmo, um desafio para os construtores. Se eu ver que a gente está tendo um apagão de mão de obra, vai desde da engenharia, da arquitetura, até o chão de fábrica. Chão da fábrica. Falta gente, e a construção civil, ela é, por mais que a gente está tentando mecanizar e evoluir, ela ainda é bastante artesanal. É montagem, pintar tem que ser feito com a mão, não dá para botar uma máquina num apartamento, mesma coisa, botar uma luminária, não tem uma máquina que vai, é absolutamente impossível. O que tem se buscado e a gente tem evoluído é no sentido de mecanizar a produção o máximo possível, os transportes, essa coisa toda, e pré-industrializar muitas peças, né? Peças pré-moldadas e tudo, é mais ou menos isso. Eu diria, sabe, Dionei, pela experiência que eu tenho, pela vivência que eu tenho, pelos lugares que eu já estive nesse mundo afora e fui ver e me interessar em condomínios, os arquitetos, digamos assim, de um modo geral, eles pecam muito na funcionabilidade do condomínio. Vou dar um exemplo. Você, para fazer hoje um projeto de um hospital, você tem que conhecer o hospital. Tem que conversar com os médicos, saber o que eles querem, aquela coisa toda, e assim por diante, de uma série de coisas. Mas lá, em Kingston, eu vi uma coisa que eu gravei, está gravado até hoje, certo? Um funcionário, isso lá nos idos de 1976, uma coisa assim, um funcionário comandava o edifício. Ele estava ali na frente, ele tinha aqui uma mesazinha, lá vem o Dr. Dionei. Dr. Dionei, ele pode entrar, ele já dava a entrada para ti. Se você fosse o Gilberto que vinha, aí ele passava por um crivo, digamos assim, certo? Mas lá vem aquela Buick lá, aquela é do Alfred, não é? Já abre a porta da garagem para ele, o garagista abre e fecha, o condômino não mexe nisso aí. Não tem controle. Está me entendendo? E, naturalmente, dentro de um equipamento de boa qualidade, mas muito mais mecânico do que eletrônico. Essa foi uma coisa que me chamou a atenção, certo? Mais manual do que eletrônico. Isso, a parte eletrônica, digamos assim, te deixa muito vulnerável a, inclusive, entrar dentro do sistema e deixar as pessoas, digamos assim, será que está certo ou está errado? Você não acha que isso aí é uma coisa que se podia estudar melhor? Eu vou dar um exemplo. Eu não admito mais, eu já levei adiante e vou levar adiante agora, aproveitando as eleições,
de construir um prédio dentro da cidade comercial que não tem um banheiro público. Vai lá ver o banheiro público do 6 a 7. Já fosse lá? Não. Então entra lá para ver. Eu fui hoje. Eu duvido. É de cinema. Eu duvido, não cinema. Em qualquer cidade deste país, tenha um banheiro público no condomínio igual ao 6 a 7. Ao preço de R$1. Esse R$1 sustenta esse banheiro nas melhores condições, maior higiene e limpeza. Ele é limpo 3 vezes por dia. Não tem um cheiro dentro daquilo. Aquilo é um negócio de vale a pena entrar para ver. Infraestrutura, em suma. Como é que o senhor vê isso se coadunar com a necessidade de criar áreas? O que eu acho que a gente tem que levar em consideração, primeiro, é que o Brasil está numa explosão de crescimento. Isso, nós não temos experiência, como a gente está estudando cidade, falando da cidade de Pedra Branca, nós não temos experiência de viver em cidade tão intensa. Cidade tem, sei lá, 200, 300 anos com uma vida intensa. Nós tínhamos núcleos de pessoas. A mesma coisa morar em habitação. Se eu sabia que quarto, eu estou lendo um livro agora sobre quarto, o quarto não deve ter mais do que 150 anos, se morava todo mundo junto, o gado num lado e as pessoas tudo amontoadas. Às vezes quem tinha um quarto separado era o rei nos impérios. Então, viver em edificação não é assim, uma coisa tão histórica. Antiga. Então, a gente tem dificuldade como usuário, como produtor e como projetista, administrador e projetista, de fazer um projeto certo. Então, assim, arquitetura, engenharia, o construtor, o empreendedor, ainda estão aprendendo. A gente tem muito que evoluir na vida dentro de um prédio. Ainda mora um casal em 400 metros quadrados, 500, 600, 800 metros quadrados. Aí, como eu disse, o Brasil crescendo muito, e aí se eu ver as escolas formando profissionais que nem têm tempo de adquirir experiência. Não dá nem hora de voo. Ele já sai, tem que ir para o mercado. E é evidente que qualquer profissional, seja ele da parte de engenharia, da arquitetura ou da gestão de condomínio, ele está engatinhando e vai cometer erros. Então, a nossa sociedade, nós estamos um país ainda muito em construção e, consequentemente, com muitos defeitos. E nós temos rapidez. Quanto mais rápido a gente tem que tomar uma decisão, maiores são as chances de erro, né? Eu acho que Deus é perfeito porque Ele é eterno. Ele tem todo o tempo do mundo para pensar em resolver um problema. Nós não temos, nós somos muito efêmeros. Então, essa efemeridade, essa necessidade de ter as coisas muito rápidas, faz com que muitos erros que em condomínio aconteçam sem ter que culpar um ou outro, né? Cronos Casas da Água Hidroclínica, encerrando o nosso programa, Dildei Bittencourt, engenheiro-chefe do Grupo Porto Belo, vai ter que voltar, porque nós não conseguimos abordar 1/3 do que a gente poderia. O que você gostaria de ter dito que a gente não lhe deu a oportunidade para encerrar? São muitos fatores. Eu acho que assim, o mundo da construção civil, da arquitetura, é um mundo infinito, né? A gente vai desde materiais, do cliente, do usuário, da cultura, do clima, do momento histórico. São tantos fatores que não dá para ser privilégio de uma profissão pensar num prédio, né? Então, acho que esse é um assunto interessante para a gente abordar, né? De como é que nasce um prédio antes ele nasce de um conceito. Eu quero fazer um prédio. Para quê? Claro. Escritório. Mas escritório para quê? Então, começa de uma ideia, para depois vai se materializar numa arquitetura, vai ser construído com uma engenharia e vai ser usado por um usuário que a gente... mais ou menos o que vocês fizeram da Pedra Branca, né? Não, a gente está tentando fazer assim. Então, eu agradeço ao Gilberto, pelo convite, e espero que a gente tenha contribuído aí para a com toda certeza. Obrigado ao Gilberto. Alfred. Muito obrigado a vocês todos terem nos escutado mais uma vez. Agradecer o Dildei e com toda certeza aprendemos mais alguma coisa nesse espaço que damos aqui na Condomínios. Na Condomínios. E agradecer especialmente a todos aqueles que têm nos apoiado e têm aceito nossos convites. O próximo convite possivelmente será um engenheiro do CREA, certo? Que poderá nos dizer da construção em si
da licença da construção e da fiscalização da qualidade da Esse é construção. um tema interessante. Hein? Obrigado e até o nosso próximo Nosso Condomínio hoje. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica.